Então, nesse mapa de doutrina Monro-Kelly, nós temos uma lesão que é a hemorragia espontânea, mas ela piora por edema. Esse edema pode piorar nas próximas 72 horas. A hipertensão intracraniana vai haver com que haja redução da quantidade de líquido para compensar a hipertensão intracraniana. Volumes de hematomas, o Broderick estabeleceu 30 ml como um volume ponto para a hipertensão intracraniana no adulto, tá? No supratentorial. A partir de 30 ml, você vai haver aumento gradativo da hipertensão intracraniana. Diferentemente do AVC, o paciente com AVCH, ele pode ter um estado hemodinâmico de hipoperfusão ou de hiperemia. Então, vai depender do lado. No lado onde você tem o AVCH, você vai ter uma alteração de autorregulação e você pode ter um estado de hiperemia ou de hipoperfusão. Então, monitorar através de Doppler transcraniano para estabelecer a melhor pressão arterial média que gere uma melhor curva de complacência e uma pressão intracraniana estimada é uma estratégia adequada para controlar o volume sanguíneo encefálico e a hipertensão intracraniana nesses pacientes do AVCH. Então, você pode ter tanto o aumento de sangue quanto redução do lado direito ou do lado esquerdo, do lado da patologia ou do lado contralateral, e essa estratégia vai ser definida com o uso da ferramenta de neuromonitoração. Então, é um desafio tratar o AVCH, tanto do ponto de vista de, na primeira hora, você controlar a pressão arterial, como você tratar adequadamente e ter profissionais que tratem adequadamente o AVCH do ponto de vista cirúrgico, quando precisar, e o manejo na UTI, você precisa manejar adequadamente a pressão arterial desse paciente com ferramenta de Doppler ou com outra ferramenta, por exemplo, pode ser com a ferramenta Brain for Care, para você avaliar complacência, a pressão arterial que gera melhor complacência. Também é uma estratégia adequada, mas otimizar a pressão arterial baseado na fisiopatologia cerebral é de fundamental importância no cuidado pós-operatório desse paciente. Aqui, passeando dentro dos diversos tipos de AVCH, nós temos o putamen, o AVCH putaminal, que é um AVCH de circulação anterior de lentícula estriada. Nós temos AVCH talâmico, o AVCH talâmico é de tálamo perfurante, é de circulação posterior. Ele tem uma grande característica de extravasar para dentro do sistema ventricular, e esse extravasamento pode dar hidrocefalia aguda. Então, geralmente é um AVCH associado à hidrocefalia. Tá? O AVC de ponte, onde você pode ter os pacientes com síndrome de Locked-in, o lobar, de uma maneira geral, tá? O cerebelar, que pode cursar com obstrução do quarto ventrículo e herniação superior, gerando compressão externa quadrigeminal, e o de tronco cerebral, especificamente, tá? Então, ele é muito amplo, o tema AVCH ele é muito amplo, pode ocorrer em vários locais, mas a sua fisiopatologia de entendimento é que há edema, há alteração hemodinâmica, você vai ter redução do sistema licórico, e do ponto de vista de hipertensão intracraniana e doutrina de Monro-Kelly, a Monro-Kelly 1.0 vai te ajudar a responder grande parte desses pacientes à beira-leito, tá? Aqui exemplos, AVCH lobar, tratado cirurgicamente, a gente vê o retorno do átrio ventricular esquerdo, tá? Um AVCH putaminal, tratado cirurgicamente, veja que há uma compressão do corno frontal direito, esse corno ele abre, o terceiro ventrículo abre, a cisterna quadrigeminal ela abre, você vê que há uma melhora da fisiopatologia encefálica, um AVCH de fossa posterior, gerando obstrução do quarto ventrículo, herniação superior, comprimindo cisterna quadrigeminal e hidrocefalia aguda. O paciente abre o quarto ventrículo após a cirurgia, termina a herniação superior, e veja que o catéter está no corno frontal do sistema ventricular, controlando a hidrocefalia. Então, a partir do momento que você tem o quarto ventrículo aberto, você faz o teste de retirada do catéter de derivação ventricular externa e retira esse catéter. E você controlou a hipertensão intracraniana infratentorial e supratentorial. Então, é um grande desafio tratar as hemorragias infratentoriais, porque volumes acima de 15 ml gera hipertensão intracraniana, tanto infra quanto supratentorial, por conta da hidrocefalia. Hemorragia subaracnoideia espontânea é um tema amplo,
porque a sua fisiopatologia envolve aspectos de ressangramento, vasoespasmo, isquemia perihemorrágica, isquemia do tratamento, seja clipagem, embolização, episódios de hipertensão intracraniana gerando isquemias globais, espasmo de microcirculação, microembolia, disfunção de barreira hematocefálica e a isquemia por alastração, tá? Então, isso do ponto de vista fisiopatológico, é muito rico. Eu vou me concentrar aqui na hipertensão intracraniana. O ressangramento é uma das principais causas de hipertensão intracraniana, e o vasoespasmo. A partir do momento que você tem a fisiopatologia do vasoespasmo, você vai ter um estreitamento proximal com acúmulo de sangue e volume distal muito grande. E esse ciclo vicioso vai gerando hipóxia e vai fazendo com que haja mais acúmulo de sangue, e esse aumento da volemia encefálica distal faz com que haja uma hipertensão intracraniana. Então, você está trabalhando edema, você está trabalhando hemodinâmica encefálica aqui, para tratar a hipertensão intracraniana. Então, utilizar a doutrina de Morro-Kelly 1.0 para tratar a hemorragia subaracnoidea é complexo, porque não é apenas deslocar massas. Você precisa manusear volume sanguíneo encefálico, você precisa manusear, às vezes, a parte do sistema licórico para controlar a hipertensão intracraniana. Em 4 a 8 semanas, ainda pode haver aumento da hipertensão intracraniana por conta de hidrocefalia. Então, nós temos como causas principais de hipertensão intracraniana o ressangramento, o vasoespasmo e a hidrocefalia, que ocorre, pode ser na fase aguda ou pode ocorrer com 4 a 8 semanas, tá? As alterações precoces da hemorragia subaracnoidea, nós temos o efeito expansivo agudo, esse efeito expansivo agudo, você vai ter uma parada de circulação com hipertensão, a pressão intracraniana chega a valores próximos da pressão arterial média para que haja o fechamento do vaso, tá? E essa cefaleia súbita que o paciente apresenta, a pior dor de cabeça da sua vida, é exatamente essa oclusão, porque se não acontecer isso, o paciente vai falecer naquele primeiro momento, e apenas 50% vai chegar para atendimento hospitalar, 50% vai falecer no ato da ruptura. O aneurisma, ele gera um espalhamento de sangue no espaço subaracnoideu. Esse sangue no espaço subaracnoideu, ele obstrui, em certa maneira, os espaços de Vichot-Robin e gera dificuldade de circulação licórica. Então, é muito comum na tomografia você ver aquele arqueamento, aquele acúmulo de líquor nas cisternas e nos cornos temporais, por dificuldade de circulação do líquor nos espaços de Vichot-Robin, por conta do espraiamento de sangue nesses espaços. Então, é comum ter hidrocefalia nas próximas 4 a 8 semanas, também semelhante ao trauma de crânio, pela obstrução dos espaços de Vichot-Robin. Esse sistema linfático está sendo bem discutido isso. Obviamente, as lesões podem acontecer só por alterações pressóricas, uma alteração de pressão intracraniana gerando alteração de pressão de perfusão, essa baixa de fluxo gerando área de penumbra, e essa área de penumbra leva na isquemia irreversível, mas nós temos outras fisiopatologias, a depressão alastrante, nós temos os microtombos, alterações do estresse oxidativo, tudo isso são parte do tecido cerebral, mas nós temos também a hiperatividade simpática gerando disfunção pulmonar e disfunção cardíaca e complementando a fisiopatologia da hemorragia subaracnoidea. Nós temos esses microtombos podem levar às isquemias cerebrais tardias, faz parte da fisiopatologia da isquemia cerebral tardia, e o vasoespasmo, que é um estreitamento proximal, mas apesar do estreitamento proximal, nós temos um aumento do volume sanguíneo encefálico, e esse aumento do volume sanguíneo encefálico gera hipertensão intracraniana. Então, para controlar a hipertensão intracraniana na hemorragia subaracnoidea, com o paciente em vasoespasmo, nós temos que abrir o vaso proximal para fazer com que haja retirada passiva desse sangue distal. Se continuar com o estreitamento proximal, o leito distal ele vai estar muito cheio de sangue e isso gera hipertensão intracraniana. Então, o manuseio do volume sanguíneo encefálico no paciente da hemorragia subaracnoidea
é um grande desafio. Nós vamos ter edema, nós vamos ter alterações da circulação licórica, nós vamos ter a questão do manuseio da hemodinâmica encefálica. Então, doutrina de Monro-Kelly 1.0 apenas não resolve a fisiopatologia da hemorragia subaracnoideia. Então, aqui nós vamos ter edema, vamos ter redução do sistema licórico para tamponar a hipertensão intracraniana. O sangue, ele pode estar também, pode estar num estado de hipoperfusão, hiperperfusão, hiperemia, e o vasoespasmo, o controle de vasoespasmo é o que vai ditar o tratamento desse manuseio de volume sanguíneo encefálico. Então, é um grande desafio pensar na doutrina de Monro-Kelly para tratar a hemorragia subaracnoideia, porque a sua fisiopatologia é complexa e não é apenas um aumento de massa gerando redução dos outros componentes. Nós temos, além da fisiopatologia da depressão alastrante dos microtrombos gerando isquemias associadas, nós temos uma hemodinâmica de vasoespasmo para tratar, e esse é o grande desafio de controlar hipertensão intracraniana e estabelecer qual a pressão arterial adequada para o manuseio do vasoespasmo. Então, isso doutrina de Monro-Kelly 1.0 apenas não resolve. Então, aqui exemplos: paciente Fischer 4, um grande hematoma de fissura silviana direita gerando hipertensão intracraniana, e um paciente com um aumento do sistema ventricular, e veja, um Fischer 3, uma tomografia com aumento de hiperdensidade na fissura silviana bilateral, interhemisférico, está gerando esse apagamento de sucos bilateral, como falei. Há uma obstrução dos espaços de Vichon-Robin e o sistema ventricular fica relativamente armado. Então, a obstrução do sistema linfático, em parte, explica essa fisiopatologia. Aqui, vejam, uma derivação ventricular externa, sanguinolenta, sangue puro, e uma derivação ventricular externa já mostrando um líquor citrino, já em processo de desmame de derivação ventricular externa. Então, o sangue pode estar de forma muito aguda ou já citrino para você tentar fazer o desmame. Lembrar que não é apenas a coloração do líquor que dita a retirada da DVE, precisa se fazer teste para retirar a derivação, não é apenas a cor do líquor para você retirar essa derivação. E alguns pacientes podem evoluir com essa isquemia global, difusa, e essa isquemia, a fisiopatologia pode estar envolvida em microtrombos, a fisiopatologia pode estar relacionada a vasoespasmo. Então, a utilização pode estar associada à depressão alastrante. Então, utilizar a ferramenta de monitoração multimodal, você consegue ter um entendimento melhor do que aconteceu. Então, utilizar o Doppler, utilizar a angiografia, utilizar o eletroencefalograma vai te ajudar a dar diagnósticos e estabelecer tratamentos adequados para esse paciente. Esse paciente, nesse momento, está no estado de hipertensão intracraniana associado a edema, citotóxico associado. Quando você associa todas as isquemias difusas, esse paciente está com um volume de tecido cerebral isquemiado de mais de 150 ml. Então, esse paciente está com hipertensão intracraniana. Não é unilateral, é bilateral. O desafio é ainda maior, porque a craniectomia descompressiva unilateral pode não resolver a hipertensão intracraniana desse paciente. Trombose venosa encefálica. A trombose venosa encefálica vai ser explicada pela doutrina Monro-Kelly 2.0. Então, você vai obstruir e vai haver um acúmulo de sangue no tecido cerebral e pode haver edema associado da mesma maneira. Vai haver redução de líquor e vai haver acúmulo de sangue no tecido cerebral. Então, veja aqui uma foto de trombose de via de Labé, havendo uma transformação hemorrágica temporal posterior, uma trombose aqui de seio sagital superior, havendo uma hiperdensidade, o sinal do delta vazio, tá? À esquerda aqui uma trombose de seio transverso e de Labé também, tá? Então, são duas tomografias de muita informação. Aqui a trombose do seio transverso, mostrando a transformação
hemorrágica do paciente aqui, associado à hipertensão intracraniana. Na figura B, uma transformação hemorrágica parietal esquerda, também relacionada à trombose venosa. Então, o tratamento desse paciente, apesar de ter hemorragia intracraniana, é você anticoagular. A anticoagulação vai fazer com que haja controle da hipertensão intracraniana. E a ideia é que a anticoagulação reverta a trombose venosa e auxilie no controle da hipertensão intracraniana.